Bom dia, eu me chamo Aurélio Molina, eu sou médico, professor universitário, atualmente sou coordenador do curso de Medicina da Universidade Estadual de Pernambuco. Sou também mestre pela UFRJ, mestre pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde obtive também meu título de PhD na mesma Universidade Britânica. Sou também membro da Academia Pernambucana de Medicina, membro da Academia Pernambucana de Ciências e membro da Câmara de Bioética do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Eu decidi realizar esse vídeo para compartilhar algumas das minhas ideias sobre assistência à saúde, sobre a questão das infecções em geral, sobre a questão do uso de medicamentos ou de intervenções medicamentosas e não medicamentosas numa situação de pandemia, uma excepcionalidade, e também analisar rapidamente as questões das opções terapêuticas que estão sendo oferecidas para todos nós nesse momento. Vou falar de uma maneira muito informal, como se estivesse conversando com meus pares ou com meus alunos de graduação e pós-graduação. Em relação à assistência à saúde, eu defendo a visão de que ela deve ser baseada, tanto no ponto de vista individual ou coletivo, em 4 pilares. O primeiro pilar é que no século XXI não deve ser admitido que a gente utilize nada na assistência à saúde que não seja verdade científica provisória. O segundo pilar é que depois que seja uma verdade científica provisória, a gente faça uma análise custo-benefício-malefício. O terceiro pilar, que é importante, é a individualização dos casos. E o quarto pilar, vou falar um pouquinho sobre o humanismo. Depois vou me ater rapidamente à questão, como eu disse, da infecção e depois da pandemia e depois de algumas opções terapêuticas. Verdade científica provisória. Está muito bem consolidado no mundo da saúde, na aplicação do método científico na questão da assistência. E, na minha visão, uma verdade científica provisória na área da saúde, ela só se concretiza quando você tem um pool daquilo que nós chamamos de mega trials. Um pool é um quantitativo de estudos, grandes estudos com 10, 15, 20 mil participantes, acompanhado ao longo de um grande período, 5, 10, 15, 20 anos, onde você compara grupos em que você fez a intervenção e aqueles que você não fez a intervenção. Esses estudos são caríssimos e dificilmente você tem em alguma coisa que a gente pratica na assistência à saúde individual ou coletiva, você tem um pool de megatrials. São estudos de 300, 400, 500, 600 milhões de dólares. Então eu diria que 0,1% do que a gente faz na assistência à saúde é baseado, na minha opinião, numa verdade científica provisória, porque as verdades científicas são sempre provisórias, mas que nos permitiria aplicar na saúde. Como alternativa, já que a gente não pode ter um pool quantitativo de megatrials, que você pelo menos tivesse um megatrial. E em algumas intervenções de saúde você tem até 1 ou 2 megatrials, mas também é exceção. Talvez 0,2% de tudo que a gente faz na medicina a gente tenha 1 ou 2 megatrials. Não podendo ter megatrials, que a gente tivesse pelo menos um pool daquilo que a gente chama de meta-análise ou revisões sistemáticas. Também não é comum, onde você pegaria tudo que foi feito em relação a determinada intervenção e os avaliaria de uma maneira conjunta para você se aproximar daquilo que seria um megatrial ou algo semelhante. Infelizmente também nós não temos na assistência à saúde um pool de meta-análise ou revisões sistemáticas. Acho que a gente tivesse pelo menos uma revisão sistemática em relação às nossas intervenções. Eu acho que isso ainda está em 5% de tudo aquilo que a gente faz na medicina, assistência à saúde. Pelo menos um megatrial você já aumentaria. Você tem uma revisão sistemática, você já tem talvez um pouco mais, 15% daquilo que a gente faz. Hoje você tem uma revisão sistemática para embasar, nos dar subsídio e tranquilidade para fazer as nossas intervenções em saúde. Se você não pode ter pelo menos uma revisão sistemática, você tem um pool daquilo que a gente chama Randomized Control Trial,
que são os estudos controlados, randomizados, comparados, né? Duplos cegos, aleatórios. Como é que é um estudo feito? Como é que é feito um estudo desse tipo? Você pega um grupo de pessoas, tá? Aloca no grupo que vai sofrer intervenção, pega um grupo de pessoas que não vão sofrer intervenção e compara esses dois grupos. Só que quando você aloca, você faz por sorteio, você randomiza, você faz de uma maneira aleatória, para não ter nenhuma interferência na hora de escolher os sujeitos participantes, porque isso interfere nos resultados. Além da gente não saber quem está fazendo o tratamento e quem não está, o paciente também não pode saber, porque nós sabemos que a vontade de ficar bem, a crença, a fé no tratamento influencia muito o resultado. Então, ele não deve saber se está ou não está fazendo o tratamento, ou se ele está ou não está no grupo controle. Por isso a gente chama de duplo cego. Algumas pessoas defendem até que seja triplo cego, que quem vai analisar os dados posteriormente também não pode saber quem é quem, porque também interfere no resultado. Se você não pode ter, como disse, um pool de randomized control trial, estudos controlados, randomizados e duplo cego, você tem pelo menos um, tá? Para nos dizer que é o padrão ouro, para nos dizer que talvez a gente esteja correto, talvez valha a pena fazer esse tratamento. Ele tem beneficência comprovada pelo método científico. Depois que você tem esta verdade científica, então quer dizer que todas aquelas coisas que abaixo do randomized control trial, não dá para dizer que é uma verdade científica provisória. Dá para você dizer que são indícios de verdade. São estudos comparativos, mas que você não randomizou, né? Eles são fortes sugestões de verdade, mas não são ainda verdade. Tá? Abaixo disso, quanto mais longe você estiver disso, mais longe você está da verdade científica e mais perto você fica de ser uma hipótese que precisa ser testada, mesmo que ela tenha uma racionalidade, uma lógica, mas ela precisa ser testada. E aí você vem a série de casos, né, ou estudo de casos só, ou opiniões pessoais, independente de quem quer que seja uma pessoa que tenha uma respeitabilidade no meio profissional, mas isso é apenas uma opinião pessoal. Hoje ela não tem valor tão grande como tinha no passado. Ela precisa ser testada, porque tem inúmeras variáveis que vão influenciar na sua observação. Então, em qualquer doença, por exemplo, em doenças infecciosas, a gente sabe que as doenças infecciosas, e muitas outras doenças, mas particularmente doenças infecciosas, a grande maioria delas vai curar com, sem e apesar do médico ou do tratamento. A natureza é a principal responsável pela cura dos pacientes. E você pode, num estudo de série de casos, pela sua qualidade da sua relação profissional, né, muitas vezes pela fé e o respeito que o paciente, ou a família, ou a comunidade tem por você, isso pode influenciar no resultado e você tem uma série de casos excelentes que não tem nada a ver com a intervenção que você fez. Foi muito mais, ou porque a evolução da natureza, em 80% dos casos, ela vai curar sozinha, ou porque você ajudou pela sua prática, da sua arte na assistência à saúde. Então, essas opiniões são importantes como hipótese, é importante para sugerir que a gente faça outros trabalhos, mas hoje em dia elas não são aceitas como verdade científica provisória. Depois que você provar pelo método científico que você está diante de uma verdade científica provisória, você vai passar para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É analisar custo, benefício, malefício daquela intervenção, porque ela pode ter sido provada que ela funciona, que ela tem uma beneficência importante, mas de repente ela tem uma grande maleficência. Ela faz muito mal a quem usa. Cura e mata ao mesmo tempo. E aí você não pode usar. Ou ela tem uma beneficência, tem baixa maleficência, não há intervenção em saúde que não tenha algum risco, alguma maleficência, principalmente na medicina alopática, mas ela tem um custo inaceitável para o sistema. Ela é muito custosa. E ao ser muito custosa, ela não pode se aplicar em larga escala, porque ela quebra o sistema e a sua utilização vai fazer aumentar a mortalidade em inúmeras outras doenças, porque você gastou todo o dinheiro que tinha do sistema, tá, para ajudar uma única pessoa.
Então, isso já no passado a gente aceitava isso. Hoje em dia, do ponto de vista ética, bioética, a gente não aceita mais. Você tem que fazer essa análise, custo-benefício, benefício. Isso é feito em todo o sistema de saúde. Depois que ela passou para a segunda etapa, tem beneficência, bom custo-benefício, benefício, você vai para terceiro pilar, que é a individualização dos casos. Há uma máxima na ciência de saúde que é cada caso é um caso. Então você tem, ao praticar a sua arte, você tem o direito de ir até mesmo contra a evidência científica, porque você tem uma subjetividade na sua análise que permite a você discordar da verdade científica, e naquele caso eu usaria. Eu estou dizendo um caso que eu acho, analisando outros valores emocionais, culturais, sociais, que eu acho que eu posso fazer, em vez de fazer A ou B, eu vou tentar fazer C. Você pode fazer isso e pode oferecer para o seu paciente, para a família, para a comunidade. Mas você tem que pedir autorização, você tem que respeitar o princípio da autonomia bioética, do livre-arbítrio, tá? E você tem que pedir autorização, convencer o paciente que a sua opinião está correta e não o que a ciência aprovou no caso específico. Em geral, a ciência estaria correta, mas no caso específico você acha que não tem. Então, isso é uma coisa que é permitido, é ético, em todas as situações, não só numa situação de pandemia, mas no dia a dia. Lógico, se um profissional só resolve fazer aquilo que não é verdade científica provisória, ele deve ser colocado sob suspeita, porque ele está indo sistematicamente contra a evidência científica. Mas nas exceções, todos nós podemos fazer. E o último pilar da assistência à saúde, que eu acredito e que eu defendo para os meus pares, com os meus alunos, é que qualquer intervenção em saúde feita de uma maneira de ser gente cuidando de gente, de uma maneira humana, tá? Seus resultados são melhores. O charlatão não sabe nada de ciência, nada de assistência à saúde, mas sabe tudo da relação profissional-paciente, profissional-família, profissional-comunidade. Então a gente não tem o direito de desprezar o poder dessa relação, o poder que o respeito que o paciente tem pela gente, pelo cientista, pelo médico, profissional de saúde, vai exercer e ajudar no resultado final, que é a saúde que a gente quer ou preservar ou quer recuperar. Então, esses 4 pilares são fundamentais. No caso da infecção, como eu já disse anteriormente, a maioria das infecções por vírus ou bactéria já são autolimitadas, autocuráveis. A natureza resolve a grande maioria delas. O que a gente tem que fazer é, naqueles casos que a natureza, já por acúmulo de conhecimento, a natureza não resolve o problema, e ao não resolver, inclusive, traz muito risco, inclusive risco de morte para o paciente, você deve intervir. Ou se você opta por uma conduta conservadora de acompanhamento e vê que a evolução não está boa, você deve intervir com o que a ciência lhe oferece para aquela infecção. Mas se eu fosse colocar numa fórmula matemática, eu diria que infecção é igual ao número de germe versus virulência sobre resistência. Essas são as principais variáveis envolvidas com uma infecção. O número de germes, o número de vírus, a virulência dessa cepa bacteriana ou virótica ou fúngica, e a resistência do indivíduo ou da comunidade. Como é que a gente interfere no número de germes? Através de medicinas de intervenções preventivas e intervenções curativas, com tratamento. No caso específico da pandemia, o que a gente tem feito, como a gente não tem nenhum tratamento comprovadamente efetivo, o que a gente tem feito é diminuir o número de germes através das medidas preventivas básicas, que é a higiene, o afastamento social. São 2 das intervenções mais importantes que a gente está fazendo, porque a gente não tem ainda um tratamento. Sobre a resistência, sobre a virulência, a gente não pode fazer muito. Até poderia fazer, mas seria um investimento científico, tecnológico, de inovação muito grande para você poder interferir na cepa de alguma maneira, com mecanismos bastante sofisticados. Então, a gente praticamente não utiliza. E na resistência, você tem que cuidar dos impactos, das variáveis que influenciam
na resistência, você tem a saúde mental, a saúde física, a alimentação, né? A imunidade diretamente em relação, por exemplo, à questão da vacina. Então, no caso atual da pandemia, ainda nós não temos a vacina, que seria muito importante. Nós temos, em alguns grupos mais vulneráveis, por uma questão crônica de condições sanitárias, condições de saúde e condições nutricionais. Então, o que a gente está fazendo? Todo mundo está ajudando todo mundo, para que, pelo menos na questão nutricional, ela não seja afetada. E na questão, por exemplo, da saúde mental, da felicidade, está todo mundo tentando mostrar que tem um lado positivo esse afastamento social, que é você se empoderar em ajudar o seu próximo, a fazer bem, aprender a ter felicidade de poder estar ajudando ao seu próximo, fazendo uma atitude de distanciamento social, que é muito difícil para todos nós, nos afastarmos dos nossos entes queridos. E a gente precisa também aprender a flexibilizar para ver se essas medidas estão ajudando mais ou prejudicando mais, né? Então, o tempo todo existe um número de profissionais de altíssima qualidade que estão vendo a que ponto você deve afrouxar um pouco o distanciamento na maior segurança possível, para que as pessoas também ficar trancado dentro de casa é uma coisa complicada para a saúde emocional das pessoas. Então, há expert o tempo todo tentando ver como é que a gente afrouxa esse processo. Em relação ao uso de medicamentos ou intervenção medicamentosa dentro de um quadro de exceção, de excepcionalidade, como é o caso de uma pandemia, você não necessariamente precisa seguir aqueles 4 pilares iniciais. Eu que milito na área da ética em pesquisa e na área da bioética, sempre disse que nessas situações, aquela sequência que eu defendo, ela pode ser flexibilizada. Entretanto, mesmo na flexibilização, duas variáveis ou duas posturas, elas não são tão flexíveis assim. Primeiro, tem que ter uma certa lógica. Você tem que ter, pelo menos, a hipótese que a beneficência supere muito a maleficência, tá? E que o custo não seja exagerado para quebrar um sistema. Então, esse raciocínio ele continua prevalecendo mesmo na situação de exceção que você ainda não tem uma evidência científica. E a outra é que você tem que conversar e pedir autorização da comunidade ou dos indivíduos que você vai tentar uma alternativa, medicamentosa ou não, que não tem comprovação científica, mas tem uma racionalidade e baseado nessa racionalidade você acredita que tem mais beneficência que maleficência e você está tentando utilizar. Então, eu acho que pode-se usar, a gente chama medicações off-label, quer dizer, ela está liberada para uma doença e você pode utilizar em outra, ou você pode utilizar medicações que se demonstraram que tem alguma ação positiva in vitro, mas não foi testada em vivo, não passou por todas as etapas de um processo científico para chegar. Mesmo antes a expor os pacientes, você tem modelo animal, o modelo humano, num processo rigoroso, etapas 1, 2, 3, 4, tanto no modelo animal, tanto in vitro quanto depois em vivo. Mas você pode, diante de um contexto, você optar por fazer essa tentativa. Isso é possível. O que não é possível é você, em cima de uma hipótese, que pode ser até racional, você impor essa atitude a todo mundo. Isso não é aceitável, isso não é bom senso, tá? Isso não é permitido, isso tem riscos muito grandes. A história, eu costumo ter uma palestra que eu compartilho em muitos fóruns muito especiais, que ela se chama Quando a Ciência Dá Errado. Existem vários episódios na história da humanidade em que atitudes como essa, baseadas apenas na racionalidade, geraram grandes catástrofes humanitárias. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Você pode fazer, mas com todo cuidado. Com todo cuidado. Finalmente, breves considerações sobre os tratamentos que estão sendo colocados à nossa disposição. Nós estamos num processo de aprendizado muito grande. Essa doença tem facetas que todo dia nós descobrimos. Eu estou falando em relação à pandemia da Covid-19. Tem facetas que todo dia os profissionais da ciência estão aprendendo. Mas as medicações postas
tanto do ponto de vista, tá, dos pacientes mais graves, medicamentosas e não medicamentosas, tá, ela não tem tido resultado tão bom quanto a gente esperava. Então, estamos todos trabalhando muito, com muita reflexão, com muita produção do conhecimento. E nas fases, que é o grande debate desse exato momento, que são as fases mais iniciais, oligossintomáticas e até mesmo preventivas, né, em tempo com uso de medicação, os resultados são praticamente nenhum do ponto de vista de uma sistematização, né, de artigos. Né. Temos um ou outro artigo, que ainda não são estudos controlados, randomizados por cegos, que não tem mostrado o resultado que a gente esperava. Né. Isso não impede de você utilizar de uma maneira ainda na fase muito precoce. Né. A gente já sabe que nas fases mais avançadas, tá, medicações como a hidroxicloroquina estão sendo contraindicadas no mundo inteiro, porque ela aumentou a mortalidade, ao contrário do que a gente esperava. Mas nas fases muito iniciais, tá, você poderia usar desde que você avise os pacientes, olha, não tem ainda evidência científica de qualidade mínima, nem sugestão de evidência, mas a gente, dentro desse contexto, alguns profissionais, né, estão dizendo que vamos tentar, né, aquilo que a gente chama uma intervenção humanitária, uma intervenção por compaixão, ou até uma linguagem mais chula, uma intervenção por desespero. Mas eu acho que você tem, nesse caso, que compartilhar com o paciente e dizer que solicitar a concordância dele e assumir a responsabilidade conjunta de que você pode, daqui a pouco, daqui a 1 mês ou 2 meses, quando os trabalhos começarem a sair, mostrar que você expôs esse paciente a um risco exagerado e que muitas vezes pode ser que você, apesar de toda a sua boa intenção, você colaborou para um desfecho ruim, um desfecho fatal do seu paciente. Bem, é isso. Eu espero que essas minhas colocações ajudem vocês a refletir sobre o assunto. É um desafio. Não existe resposta fácil do ponto de vista científico e bioético para nenhum desafio. Nós estamos vendo um grande desafio. Tenho muita esperança porque o quantitativo de pessoas envolvidas que estão trabalhando para a gente sair dessa pandemia o mais rápido possível é muito grande, então os resultados vão acontecer, já estão acontecendo. Acho que a vacina deve chegar no final do ano, 2021 já deve alcançar a maioria da população, mas até lá a gente tem que ter muito cuidado, é uma doença traiçoeira, com alta morbi-letalidade, a gente não deve descuidar, eu acho que a gente deve ser muito responsável em todas as etapas, em todas as atitudes, mas estou confiante que a comunidade científica vai ajudar a humanidade a superar esse desafio, tá bom? Um bom dia para todos, muita luz, paz, amor, sabedoria.